Gente, primeira coisa que você tem que entender, quando a gente começa a falar sobre propósito, é que não há dúvida de que há um propósito, tem um propósito para a sua vida. Isso aí é a primeira coisa que você não pode ter dúvida alguma. Deus tem um propósito para a sua vida. Então levanta uma das suas mãos e diga assim: eu sei. Você viu que aquele versículo de Romanos que a gente leu começa dizendo, nós sabemos? Então diga assim, eu sei que Deus tem propósito para a minha vida. Eu tenho certeza disso. Você tem que ter uma certeza absoluta disso. Mas não confunda jamais o propósito de Deus para a sua vida com os meios que Ele pode usar para cumprir esse propósito. Esse é muitas vezes o problema. A pessoa pensa às vezes assim, olha, eu tenho vocação para isso ou para aquilo. É claro, todo mundo aqui tem dons, todo mundo aqui tem a sua vocação. Eu, por exemplo, não tenho vocação nenhuma para essa área de arquitetura, engenharia. Não tenho. A minha filha é arquiteta. Quem é engenheiro, arquiteto, quando entra num lugar que é uma obra, já vê a obra pronta. Eu não vejo, eu só vejo entulho. Quando nós entramos aqui nesse lugar, isso aqui era uma loja de pneus. Então ali naquele canto assim, mais ou menos ali, naquela seção ali, tinha um buraco no chão. Sabe aquele buraco onde o carro entra assim, e o pessoal fica embaixo para abrir o cárter, para tirar óleo, para alinhar pneu, aquela coisa toda? O pessoal entrou aqui e ficou feliz da vida. Pastor, já tem até batistério. E tem um lugar para batizar. Aí a gente fez uma reunião ali, naquele canto, foi o primeiro culto aqui, foi um culto de oração, a gente se reuniu ali, aquele culto pentecostal, sabe como é? O pessoal quando começa a orar, porque Senhor, nós já vemos nesse lugar que bota os demônios para correr, o demônio do pneu sai agora em nome de Jesus, e vai saindo e tal, aquele sapateando e tal, aleluia, beleza. Aí, a Marcele, arquiteta, minha filha, pegou e falou, ó, o projeto está contigo, faz o projeto aí. Fui embora. E ela falou, olha, o projeto está pronto, vamos começar a trabalhar amanhã. Legal, fui embora. 3 dias depois eu voltei pensando assim, as paredes ali, as paredes aqui em volta, eram só meia parede. O que eu pensei? A gente só precisa comprar uns tijolinhos e completar a parede que falta. Né? É só isso. Carla está rindo ali, tu tá rindo? É só completar o que falta. Aí 3 dias depois eu cheguei, quando eu cheguei quase que eu tive um infarto, gente. Eu tive que segurar aqui, porque não tinha mais parede, não tinha nada, só sobrou uns palitinhos assim de ferro, as estruturas de ferro, nem telhado tinha, tiraram tudo, o chão todo esburacado. Eu falei, meu Deus, acabou a igreja, o sonho acabou, já era. Ah, meu pai do céu, era buraco, era terra, era montinho de areia, isso aqui estava um caos. Eu estava vendo um caos. Os engenheiros, o João, o engenheiro, a Marcela, a arquiteta, já estavam vendo isso aqui pronto. Estavam felizes da vida, doidos para cavar buraco, doidos para levantar a parede, para derrubar a parede. E eu desesperado, porque eu não tenho vocação para isso. Mas em compensação, se você sentir uma dor de barriga e eu identificar que é uma apendicite, eu abro a sua barriga dando risada, feliz da vida. Você não pode ver sangue, eu como vendo sangue. Gente, eu hoje de tarde estava comendo um mingau de aveia. Denise fez para mim um mingau de aveia. Aí estava passando um programa médico na televisão. A doutora drenando um cisto, saiu aquele negócio igualzinho o mingau, que saiu assim. E eu comendo ali, na boa. Era da mesma cor, igualzinho, eu lá comendo, falei, aleluia, tá certo, tem que drenar esse negócio mesmo aí. Mas se você vê, tem gente que vê sangue, desmaia, eu vejo sangue, eu dou risada, aleluia, chegou minha vez. Todos nós temos vocações que são diferentes. Mas entenda só o seguinte, se você tem vocação para ser um médico, para ser um engenheiro, para ser um comerciante, para ser um empresário, uma empresária, isso é um meio pelo qual Deus vai te levar para o propósito que Ele tem para a sua vida. Isso não é o propósito, é só um meio que Ele tem para levar você para o propósito que Ele tem. E aí, pastor, então qual é o propósito? Eu já vou dizer para você qual é o propósito. Já antes da gente continuar o resto, eu já vou entregar para você o ouro. O propósito de Deus para a tua vida é glorificar Jesus. É glorificar a Deus o Pai, é glorificar a Jesus o Filho, é glorificar o Espírito Santo. Esse é o propósito de todo ser humano.
Todo ser humano nasce com esse propósito. Você chegou a um ponto onde isso agora é revelado para você. Tem gente que vai até o fim da vida sem nunca saber disso. Então a pessoa passa a vida inteira procurando propósito, procurando propósito, procurando propósito. Uns acham que encontraram porque encontraram a sua vocação. Outros ficam procurando, não encontram nada, mas a vocação na verdade não é a medicina, não é a engenharia, não é o comércio, não é o empreendedorismo. Isso são os meios pelos quais Deus te leva para o propósito. Se você tem vocação para ser um bom médico, você tem que ser um médico para a glória de Deus. Se você tem vocação para ser um arquiteto, um engenheiro, você tem que ser aquilo que Deus colocou como dom para você, como vocação, para honrar Jesus. É no seu lugar de vocação aonde você glorifica a Deus. Amém? Quando você exerce aquilo que Deus colocou como um dom, como um talento, eu não entendo bolhufas de área administrativa, de área de grana, eu não entendo nada disso. Você entende? Trabalhe nisso e faça esse trabalho testemunhando de Jesus, para que as pessoas entendam e saibam que a tua vida tem um propósito. E o propósito número 01, e o maior dos propósitos é glorificar a Deus, glorificar Jesus, glorificar o Espírito Santo. Amém? Os outros, todo o resto, são os meios que Deus usa para que esse propósito aconteça. Deixa eu voltar lá em Romanos 8, 28, e eu vou ler o versículo 28, mas vou ler até o 30, 28, 29 e 30. O versículo 28, a gente já leu aqui, que diz lá: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Reparou aqui que propósito aqui é singular, não é plural. E o propósito aqui é o propósito dele, não o meu ou o seu. Reparou isso? Nós somos chamados porque Deus tem um propósito. E o propósito para nós é que nós sejamos instrumentos para glorificar Jesus com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Amém? Essa é a razão número 1 pela qual você se torna um dizimista. Essa é a razão número 1 pela qual você se torna um ofertante. Essa é a razão número 1 pela qual você se voluntaria para servir na igreja. Essa é a razão número 1 pela qual você disponibiliza os seus dons e talentos para o reino de Deus, porque você quer que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, porque você entende, esse é o propósito que Deus tem para a minha vida.